E aí, você gosta de jogar videogames? Gosta, né? Bom, eu também gosto bastante. E esse é um hobby ou uma indústria que vem crescendo muito, ano após ano, movimentando valores na casa dos bilhões hoje em dia. Bom, e hoje neste vídeo eu quero mostrar pra vocês o porquê o futuro dos videogames pode ser muito mais incrível e empolgante do que você imaginava. Tá, eu sei que a indústria dos videogames tem os seus altos e baixos. Não é sempre que as expectativas são atendidas. Mas pelas novas tecnologias que estão aparecendo e despontando aí no mercado, pode tornar a experiência de jogar um jogo de videogame cada vez mais detalhado, rico, empolgante, acessível e muito mais impressionante no geral. Então, neste vídeo eu quero mostrar essas novas tecnologias que podem revolucionar ou até transformar o videogame, tanto com as tecnologias que já existem ou que podem surgir no futuro. Mas antes de falar dessas tecnologias em si, vamos falar primeiro dos produtos e sistemas que já temos atualmente e mostrar o quanto eles podem evoluir futuramente. Bom, o primeiro aspecto que eu quero falar são dos aparelhos que já existem no mercado, atualmente no caso os nossos PCs, com placas de vídeo, processador e outros componentes, e também consoles e portáteis no geral. Bom, a evolução dos hardwares, como os PCs, está cada vez melhor e mais eficiente, e vem acontecendo de forma muito rápida, onde em poucos anos, empresas como Intel, Nvidia e AMD conseguiram performances incríveis. Bom, atualmente estamos na 13ª geração dos processadores Intel, indo para a 14ª, na série 7000 da AMD e na série 40 da Nvidia, onde esses componentes já fazem coisas impressionantes, como por exemplo, tecnologias como Ray Tracing, que tenta, digamos, simular de forma melhor o comportamento real da luz, com reflexos, sombras, iluminação mais realista nos jogos, e também tecnologias revolucionárias de DLSS e FSR, que são basicamente tecnologias de superamostragem de inteligência artificial que conseguem melhorar a resolução e o desempenho nos jogos onde você ganha mais processamento, FPS e etc. Mas esses hardwares mais para o futuro já estão de olho em uma integração maior com a inteligência artificial, onde por exemplo a Intel quer colocar inteligência artificial em todos os seus chips e até o fim do ano já se espera com a nova linha de processadores chamado Meteor Lake, que possuirá processador neural para aprendizado de máquina e desenvolvimento de sistemas de IA. E a Nvidia também quer fazer essa integração com a inteligência artificial, onde em 2024 ela planeja focar seus esforços na linha H, chamada Hopper, que é mais focado no âmbito corporativo para processamento de IA. Bom, então para o mundo dos PCs, aparentemente a inteligência artificial é o futuro. Mas e para o mundo dos consoles e portáteis, como é que vai ser? Bom, os consoles já estão bem estabelecidos com as três principais marcas, Sony, Nintendo e Microsoft. E essas empresas pretendem atualizar seus produtos. A Sony, por exemplo, está mais focada em comprar e ampliar seus estúdios pelo mundo, e já há rumores que a Sony planeja lançar o seu PlayStation 5 Pro em 2024, que é uma versão melhorada do PlayStation 5 atual. E já sua principal rival, a Microsoft, bom, teve alguns vazamentos recentes que indicam que a Microsoft também irá lançar um novo console em 2024, que é basicamente uma versão atualizada e mais econômica do Xbox Series X. Ele teria um formato cilíndrico, sem leitor de disco e menor consumo de energia. Bom, e por último a Nintendo, também existe bastante especulação que um novo console será lançado no ano que vem. A expectativa é que seja um console híbrido novamente, tanto portátil quanto console de mesa, que eles estão chamando de Switch 2. Bom, então essas principais empresas de console estão planejando atualizar seus hardwares, que não necessariamente é uma nova geração, mas que terão sim ganho de processamento gráfico no geral. Bom, eu dei um panorama mais geral do que as grandes empresas de tecnologia e de videogame estão planejando para o próximo ano, mas agora eu quero falar mais das tendências e tecnologias que prometem melhorar e revolucionar ainda mais a experiência nos videogames. O primeiro aspecto que eu quero comentar são para os desenvolvedores que programam os jogos, que utilizam as famosas engines, ou motor gráfico, para o desenvolvimento dos games. E hoje em dia existem várias engines famosas e até gratuitas que facilitam bastante a você trabalhar nos seus jogos. As mais famosas que podemos citar são a Unreal, a Unity, Godot, Game Maker, entre outras, né? Bom, e falando um pouco sobre elas, a Unreal, que é a engine da Epic Games, é uma das engines que mais está impressionando com a questão da qualidade visual e gráfica ultimamente, e também com as suas features que eles apresentaram. Pois algum tempo atrás, quando foi mostrada a Unreal Engine 5, todo mundo ficou impressionado com o nível de detalhe e qualidade com essas novas tecnologias que foram mostradas. E só para falar um pouco delas, essas novas tecnologias, elas são chamadas de Nanite e Lumen. Bom, só para explicar um pouco sobre elas. A Nanite permite o uso de modelos com uma qualidade maior de detalhes, e a Lumen permite uma geração de iluminação mais realista. Bom, e atualmente já estamos indo para a versão 5.3 da Unreal, que está melhorando ainda mais as tecnologias citadas, da Nanite e Lumen, além também de incluírem outras tecnologias. E alguma delas que podemos falar, como por exemplo,
adição de mapas de sombras virtuais, super resolução temporal, hair grooms, traçado de caminho e substrato, melhorias com renderização volumétrica, que basicamente são efeitos volumétricos para fumaça e fogo, né? Bom, entre vários outros, né? Tem várias outras melhorias que eu não vou ficar detalhando agora no vídeo, mas eu acho que vocês já estão vendo pelas imagens por si só, onde todas essas imagens são de dentro da própria Unreal, e é realmente muito impressionante a qualidade gráfica e visual desses vídeos e demonstrações, onde dá para ver claramente o nível de detalhe e produção, onde muitas vezes até faz com que a gente se confunda com a vida real. E já possui também vários jogos que estão sendo feitos para essas novas engines, como por exemplo os jogos Ashes of Creation, que é basicamente um MMORPG de mundo aberto, Black Myth, um jogo estilo Dark Souls, Souls-like, Stalker 2, que é um FPS, Hellblade 2, Dragon Quest 12, que é um RPG, e também novos projetos que têm pouca informação, como por exemplo um novo Gears of War, um novo BioShock, um novo The Witcher e um novo Tomb Raider, todos aparentemente sendo feitos na Unreal Engine 5. Bom, outra engine que vale a pena ser citada é a Unity. E para você ver que nem tudo é notícia boa, recentemente a Unity mudou suas políticas de monetização, onde ela pretende ou pretendia, a partir do ano que vem, cobrar alguns centavos de dólar por cada instalação dos jogos que foram desenvolvidos na Unity, o que acabou causando uma grande polêmica e boicote de vários estúdios espalhados pelo mundo, o que fez até a empresa pedir desculpas e voltar atrás em certa medida, o que sinceramente pode arranhar bastante a imagem da Unity para o futuro. Bom, mas a Unity geralmente é utilizada mais para iniciantes ou equipes pequenas, principalmente em jogos mobile ou com baixo orçamento, por ser mais acessível, ou pelo menos era, né? Mas falando da parte relacionada à tecnologia, bom, a Unity ela tá na sua versão 2023, onde está passando por várias melhorias em seus sistemas, como por exemplo o sistema chamado HDRP e o URP. Bom, só para explicar o que elas são, o HDRP, que é High Definition Render Pipeline, ou pipeline de renderização de alta definição, é basicamente o que faz a renderização 3D em tempo real e utiliza o desempenho da GPU. E essa tecnologia na Unity pode oferecer suporte a técnicas de renderização com rasterização, Ray Tracing, Path Tracing, entre vários outros itens. E o UDR, que é Universe Render Pipeline, ele é basicamente igual o HDRP, só que ele é uma versão um pouco mais modesta. Geralmente é mais utilizado em projetos menores ou que têm o objetivo de rodar em vários dispositivos diferentes, né? E para encerrar sobre as engines, eu quero falar sobre a Godot. Bom, essa engine vem crescendo muito ultimamente, principalmente após as notícias sobre a Unity, pois a principal característica da Godot é ser uma engine open source, código aberto, e feita e desenvolvida pensando no livre desenvolvimento dos jogos. A Godot ainda está um pouco no início, apesar que já existe desde 2014, quando foi disponibilizada no GitHub, e talvez não está no mesmo nível das mais estabelecidas Unity e Unreal, mas diversos projetos e jogos já foram desenvolvidos nessa engine. E eu faço até uma previsão que muitos desenvolvedores que vão começar a usar e olhar mais para Godot, justamente por ser uma engine e não é controlada por uma empresa que pode tomar decisões controversas como da Unity. Então, no geral, se você é desenvolvedor de games, pode ficar tranquilo que sempre vai ter uma engine muito robusta e completa para você poder utilizar e desenvolver seus games no futuro, seja na Unreal para jogos com gráfico de ponta e mais realista, na Unity para jogos mais simples ou mobile, na Godot de forma open source e em diversas outras engines como a Game Maker, Construct, Blender, RPG Maker, entre várias outras. Tá, mas agora eu quero falar de uma outra tendência e uma certa revolução nos videogames que já está acontecendo, mas que vai surpreender muito no futuro, que são as inteligências artificiais nos videogames. Bom, se você já notou ou reparou, a tecnologia das inteligências artificiais estão sendo testadas e implementadas em quase tudo, desde os processadores de placas de vídeo com inteligência artificial, até nos NPCs dentro de um jogo em mundo aberto. Realmente toda a indústria, não só de videogames, mas da tecnologia em geral, está bastante empolgada com a inteligência artificial. E dentro dos videogames não é diferente, onde as IAs podem mudar bastante a forma como os jogos se comportam diante do jogador. Por exemplo, as engines que eu falei anteriormente, como a Unity e Unreal, estão com um planejamento também voltado para a inteligência artificial. Por exemplo, a Unity está desenvolvendo uma inteligência artificial generativa que se chama Sentis, onde vai possibilitar adicionar modelos 3D, imagens e animações criadas com inteligência artificial, e tanto o presidente e o vice-presidente da Unity deram algumas declarações bastante interessantes sobre as IAs generativas para o desenvolvimento dos jogos. Por exemplo, eles explicam que a inteligência artificial vai ser uma ferramenta incrível para os criadores dos jogos serem mais produtivos e que grande parte do esforço que é gasto criando o jogo pode ser automatizado ou terceirizado para uma IA
para a produção do jogo ser mais eficiente, podem permitir que os jogos ofereçam cenários personalizados com base no jogador, e que os videogames sempre na história o diálogo é escrito por alguém, mas com as inteligências artificiais generativas podem dar a esses personagens motivação, personalidade, objetivos, entre outros, né? Bom, a Unity também tem outra inteligência artificial chamada Muse, e atualmente se encontra em beta fechado para testes. Ela é bem parecida com o próprio ChatGPT, onde por prompts de comando, onde você poderá usá-la para ajudar no desenvolvimento dos jogos ou sanar suas dúvidas. E já na Unreal, para a inteligência artificial, também estão testando e implementando IA generativa, na qual facilita muito o desenvolvimento dos games. E dentro da engine da Epic Games já existem várias ferramentas para utilizar inteligência artificial. Algumas delas que podemos citar são a Behavior Tree, para ramificações de árvores lógicas dentro do jogo, Mass Entity, para cálculos orientados a objeto, Navigation System, para determinar a navegação e o caminho ideal com o menor custo. Bom, existem várias outras IAs que vocês podem pesquisar e dar uma estudada melhor nos próprios sites da Unreal, mas a inteligência artificial da Unreal que eu quero citar e que deixou muitas pessoas impressionadas é uma tecnologia chamada Réplica Smart NPCs, que foi demonstrado no jogo /tech demo chamado Matrix Awakens na Unreal Engine 5. Que essa sim o futuro dos videogames, onde basicamente você consegue de forma livre conversar qualquer coisa com os NPCs dentro do jogo. Sim, é isso mesmo, você pode falar sobre qualquer assunto que o NPC do jogo irá te responder de forma diferente, sem ser algo scriptado, tornando a experiência do jogo extremamente única e personalizada. Obviamente a tecnologia está bem no começo, as respostas podem ser um pouco genéricas, mas mesmo assim é algo extremamente impressionante. E por último, para falar sobre inteligência artificial dentro dos videogames, nós precisamos falar sobre a Nvidia, pois essa empresa tem apresentado várias tecnologias também nesse sentido. E algum tempo atrás, a Nvidia mostrou algumas tecnologias em IA que são bem diferentes. Por exemplo, eles mostraram uma chamada Nvidia Eye Contact, que basicamente é um recurso que corrige o olho de uma pessoa para poder olhar diretamente para a câmera, mesmo que a pessoa não esteja olhando, e é bem útil para streamers e pessoas que estão apresentando algo. Outra IA que a Nvidia apresentou é o Neurolangelo, que basicamente você consegue de forma detalhada pegar imagens ou vídeos em 2D e criar ambientes em 3D dentro do programa. É tão impressionante que com o seu smartphone você pode capturar uma imagem ou tirar uma foto e com essa ferramenta gerar um ambiente 3D e importar para dentro da ferramenta. Ou então importar com mais precisão o modelo 3D do mundo real para o virtual. Bom, outras tecnologias, eles possuem também a IA chamada Nvidia Omniverse Audio to Face, que é basicamente uma ferramenta que consegue criar animações e expressões faciais a partir de apenas uma fonte de áudio, usando IA generativa, onde basta você gravar uma faixa de áudio de uma voz, inserir no aplicativo e ver o seu rosto 3D virtual ganhar vida. E dá até para gerar animações faciais ao vivo usando um microfone. E dá também para escolher e animar as emoções do seu personagem com essa ferramenta. Bom, e também por último temos a IA chamada Nvidia Avatar Cloud Engine, ou Nvidia Ace, que também é uma IA generativa para conversar com NPCs, onde ele também é bem parecido com a IA da Unreal, né, que eu falei anteriormente, onde você pode conversar com os NPCs dentro de um jogo de forma inteligente, improvisada e dinâmica, onde os NPCs possuem personalidade persistente, que evolui com o tempo e possuem animações de expressões faciais precisas, e tudo no idioma nativo. E tudo isso é feito por interações por linguagem natural alimentada por IA. A Nvidia também apresentou este vídeo que está passando de fundo, onde o NPC consegue responder perguntas de forma dinâmica, trazendo vida ao personagem, e tudo isso é feito com um conjunto de tecnologias da própria Nvidia, como as IAs chamadas Nvidia Nemo, para fazer a linguagem grande e personalizada, e a Nvidia Riva, para fazer a parte de reconhecimento automático de fala, para basicamente poder conversar com a Nvidia Nemo. E também a Nvidia Omniverse Audio to Face, que eu falei antes, para fazer as animações e expressões faciais. Bom, agora deu para entender melhor o porquê o futuro dos videogames pode ser muito mais incrível por causa das inteligências artificiais, onde elas vão ser provavelmente a grande revolução tecnológica e principalmente para a indústria dos videogames também. Então para o futuro já pode se preparar e esperar para você ouvir cada vez mais sobre as inteligências artificiais generativas dentro dos videogames. Mas uma outra tecnologia que eu também quero falar envolvendo os videogames no futuro é a realidade virtual. Bom, e não tem jeito, se estamos falando do futuro do videogame, precisamos falar da realidade virtual. Bom, a tecnologia da realidade virtual já esteve mais em voga no passado,
onde praticamente todo mundo apontava que seria com certeza o futuro dos videogames, etc, né? Mas nos últimos anos, essa tecnologia deu uma certa estagnada, onde poucos novos conteúdos estão surgindo a ponto de valer a pena o investimento. Mas mesmo assim, hoje em dia, dá para citar que existem 3 grandes empresas que estão mais focadas no desenvolvimento da realidade virtual para os videogames. E são elas a Sony, que eu já citei antes, a Valve, que é uma desenvolvedora de games, o Facebook/Meta, que é amplamente conhecido, e tem várias outras empresas que também estão trabalhando com realidade virtual, como Apple, Samsung e etc, né? Mas no caso dessas outras empresas, não necessariamente relacionada a jogos, né? E citando as empresas que eu comentei antes, a Sony, por exemplo, lançou recentemente o PlayStation VR 2, ou PSVR 2, que é basicamente um acessório focado em games, exclusivo para o PlayStation 5, e permite ao jogador visualizar e interagir com a realidade virtual. O PSVR 2 é compatível com o PS4, mas não possui retrocompatibilidade com o PSVR 1, o que foi muito criticado, mas foi diminuída a quantidade de cabos, que era uma reclamação recorrente, e o PSVR 2 é significativamente mais leve que o anterior, pesando cerca de 150 gramas a menos, possui lentes HDR OLED, apresentam uma melhor resolução e tiveram várias melhorias, como questão dos controles, das câmeras integradas, etc. Mas o preço ainda é bastante elevado, custando cerca de $550. Bom, e recentemente teve uma notícia não muito boa sobre o PSVR 2, que a Sony teve que cortar em cerca de 20% da produção, pois não estavam tendo o desempenho de vendas esperado pela empresa. Bom, então vamos ver se a Sony ainda vai continuar investindo nessa tecnologia, ou se talvez eles vão acabar desistindo, né? Mas uma outra empresa que está também bastante focada na realidade virtual é a Meta/Facebook, que eles possuem atualmente o MetaQuest, que já está indo para sua 3ª versão. Este aparelho ele é um pouco diferente, pois ele utiliza tanto a realidade virtual quanto a realidade virtual mista, que basicamente mistura o real com o virtual. Bom, e nessa versão foi melhorado em tudo, desde resolução, com desempenho mais potente, além também de um formato mais fino e confortável. O MetaQuest 3 possui lentes no estilo panqueca, que ampliam ainda mais o campo de visão. Também possui um display 4K, tecnologia de áudio espacial 3D e um poderoso processador Snapdragon XR2. O preço está por volta de $500. Bom, e no geral teve muitas melhorias em relação ao MetaQuest 2, mas talvez a principal reclamação seja a duração da bateria, que dura pouco mais de 2 horas. Mas no geral, praticamente todo mundo que testou elogiou bastante essa tecnologia, e esse aparelho é bastante versátil, onde pode servir desde para assistir filmes e séries, jogos de todo tipo em VR, acessar redes sociais e utilizar a realidade mista também, né? Bom, e hoje em dia existem vários outros aparelhos VR com bastante qualidade por aí no mercado também, que podemos citar, como por exemplo o Valve Index, que é mais focado para o PC Gamer, HTC Vive, que tem vários modelos como o XR Elite, o Vive Flow, o Vive Pro Series, entre vários e vários outros, né? Mas o headset VR que acabou fazendo bastante barulho recentemente foi o aparelho da Apple, chamado de Vision Pro. Bom, esse headset VR não necessariamente é para jogos, né? Mas ele é mais focado para a realidade mista, ou para o conceito que é chamado de computação espacial, onde basicamente a ideia é exibir elementos virtuais em cima do mundo real. Bom, esse aparelho possui muitas tecnologias integradas, praticamente o que tem de melhor no mercado do VR atual, mas o preço é completamente absurdo, onde será vendido por insanos $3.400, onde claramente é focado para um nicho bastante específico. Mas a questão que fica, a tecnologia da realidade virtual vai ficar estagnada e morrer novamente? Ou essa tecnologia será imprescindível para os jogos no futuro? Bom, pela forma como as coisas estão se encaminhando, parece que a realidade virtual sempre vai ser uma tecnologia meio de nicho, principalmente pelo seu preço bastante elevado. Mas mesmo assim, eu acredito que a tecnologia do VR ainda vai ser muito utilizada, tanto para os jogos ou para o dia a dia. Pois, por exemplo, mundos virtuais e simulados, como o metaverso, estão cada vez mais se tornando algo palpável, e o VR vai ser muito mais utilizado para isso. E não só isso, todo esse conceito novo de realidade mista, de misturar o virtual com o real, está se tornando cada vez mais um mercado próprio, onde tem muitas empresas investindo nesse segmento, com a própria Meta, Apple, entre outras, né? E os jogos de realidade virtual sempre vai ser um dos pilares para a inovação no mundo dos games, onde eu acho extremamente difícil, até impossível, as empresas de games abandonarem por completo o VR. Então vamos ficar de olho para ver qual vai ser o futuro da realidade virtual de forma mais concreta. Bom, agora a próxima tecnologia que vai revolucionar e tornar muito mais acessível os videogames público em geral é a tecnologia de streaming dos jogos ou cloud gaming. Bom, essa tecnologia parece até mágica, onde basicamente ela serve para transmitir jogos a partir de servidores remotos. E o termo jogos em nuvem é porque não depende de nenhum hardware ou software instalado localmente.
Na prática, o usuário pode jogar em qualquer dispositivo, seja um computador, smartphone, tablet, basta apenas ter uma boa conexão com a internet e assinar um serviço de jogos em nuvem e começar a jogar. Você não precisa nem baixar aquele jogo, tudo acontece pelo servidor da empresa que você contrata. Bom, e hoje já existem várias empresas que fornecem o serviço de streaming de jogos, onde as principais que podemos citar são a Microsoft com o xCloud, a Sony com o PlayStation Now e a Nvidia com o GeForce Now. Bom, e hoje nesse segmento, a Microsoft com o xCloud é provavelmente a maior empresa nesse setor. O xCloud pode ser jogado em qualquer aparelho que você tiver, desde TVs, tablets, smartphones e também obviamente pelo seu PC notebook ou pelo seu Xbox One ou Series. Você só precisa de uma internet e um controle compatível e contratar o serviço de assinatura mensal que custa cerca de R$50 por mês. Eles possuem também uma extensa biblioteca de jogos, talvez a maior de mercado de cloud gaming atualmente. E assim, o serviço de jogos em nuvem, ele não é perfeito, ainda tem alguns erros, principalmente relacionado a input lag dos controles para poder jogar em nuvem, ou problemas na qualidade da imagem por causa da conexão. Mas essa tecnologia está melhorando bastante, onde se você possui uma conexão mediana para boa, já vai conseguir jogar jogos incríveis sem atrapalhar em nada a sua experiência. Mas apesar dos grandes avanços do xCloud e do cloud gaming em geral, essa tecnologia ainda é muito nova, e talvez ela não seja tão economicamente sustentável para as empresas assim, principalmente para empresas como Microsoft, que acabam precisando pagar para poder colocar jogos de outras empresas na sua biblioteca, e também pelos custos de manter os servidores, etc, né? Mas para o futuro, o cloud gaming talvez seja algo cada vez mais comum, pois com o avanço de tecnologias como o 5G, vai melhorar ainda mais a qualidade da internet móvel, onde praticamente todas as empresas de games no futuro vão ter algum serviço de assinatura de jogos, meio que aconteceu com serviços de streaming de filmes e séries, né, como Netflix, entre outros. Mas ao mesmo tempo, eu não acho que os jogos em nuvem vão substituir por completo PCs ou hardwares com placa de vídeo, processador e etc. Pois por melhor que seja a experiência no cloud gaming, nunca vai conseguir ser igual ou melhor que a experiência de ter o PC e o jogo instalado na própria máquina. Então o streaming de jogos no futuro provavelmente vai ser a melhor opção para poder jogar os jogos de forma acessível e com bom custo-benefício. Bom, e para finalizar, sobre as tecnologias para o futuro dos videogames, eu quero falar sobre os portáteis. Sim, os portáteis. Pois por incrível que pareça, o futuro dos videogames parece cada vez mais portátil. Bom, a tecnologia dos portáteis nos games não é nova, mas vem evoluindo muito nos últimos anos, e diversas empresas em algum momento da sua história já lançaram algum console portátil. Mas aí você me pergunta, o porquê os portáteis vão ser o futuro dos videogames? Bom, com o avanço de tecnologias de processadores e componentes de PC no geral, acabou tornando cada vez mais barato desenvolver hardwares específicos focados em games. Mas o problema dos PCs convencionais é que você não pode transportar eles para diferentes lugares para ter a sua jogatina. E com esses novos portáteis que possuem especificações que muitas vezes não devem quase nada para diversos PCs, acabou fazendo com que o mercado de portáteis floresça e cresça novamente. E hoje em dia existe uma infinidade de portáteis, onde meio que cada um tem a sua própria característica e demanda. Tem aqueles que são praticamente PCs portáteis extremamente potentes, tem aqueles que são mais parecidos com celulares, geralmente com sistema Android, e aqueles mais focados em emulação ou cloud gaming. Bom, e citando os principais que temos hoje em dia no mercado, com certeza o mais famoso e o mais importante para esse ressurgimento dos portáteis em geral é o Nintendo Switch, que hoje já possui 3 versões diferentes. Tem o Nintendo Switch normal, com o dock e os Joy-Cons, que você pode acoplar e jogar com eles na TV ou no portátil. Tem também o Nintendo Switch OLED, que possui uma tela um pouco maior, com a qualidade melhor. O Nintendo Switch Lite, que é uma versão mais simples, com o objetivo de ser mais barato e acessível. Bom, e como eu disse anteriormente, a Nintendo já está se preparando para lançar um novo console, que aparentemente vai ser um outro console portátil, onde tem muita especulação sobre suas especificações e sua data de lançamento, onde é algo talvez mais provável seja lançado ou para o fim desse ano ou para o ano que vem, né? Mas vamos ficar no aguardo por mais informações. Outro console portátil que vale a pena ser citado é o Steam Deck, da Valve, que é justamente aquele tipo de portátil mais focado nos jogos para PC, principalmente dentro da plataforma da Steam. E assim, esse aparelho recebeu algumas críticas e reclamações como a bateria, compatibilidade, mas no geral é um aparelho bastante sólido e que talvez precise só de algumas melhorias. E nesse sentido, a Valve também deu a entender que planeja lançar um Steam Deck 2, mas obviamente não existe previsão para isso, pelo menos não pelos próximos anos. Mas se você acha que parou por aí, você está enganado, pois existem várias outras empresas que estão investindo em portáteis também, como por exemplo a Asus com o ROG Ally, que tenta bater de frente com o Steam Deck, sendo até mais potente, só que também mais caro. Tem também o novíssimo Legion Go, que é um portátil da Lenovo,
que é uma outra empresa que também está investindo nesse setor, e também o chinês da empresa Ayanel, que talvez é um dos portáteis mais potentes que existem hoje no mercado. Bom, e em falar em China, a China é um dos países que mais está fabricando portáteis de todos os tipos possíveis. Bom, existem aqueles portáteis mais baratos, como os das marcas Anbernic, Polkiri e Retroid, onde todos esses portáteis é mais focado para Android e emulação, e tem também os portáteis para cloud gaming. Só que sinceramente, eu não sei se são muito úteis, né? Pois jogar em nuvem você pode jogar no seu celular, né? Mas a questão é que praticamente toda semana lança um novo console portátil. E esse mercado parece cada vez mais aquecido. Onde, parando para pensar, em algum tempo atrás, muita gente desconfiava no sucesso dos portáteis, pois com a utilização em massa dos celulares, muita gente acabou pensando que eles iriam substituir tudo, até consoles e PCs. Mas pelo menos por enquanto, essa visão está bastante errada, e os portáteis parecem ter um futuro bem promissor e longo pela frente. Bom, eu apresentei algumas tecnologias que acho que serão bastante revolucionárias ou muito utilizadas no futuro dos videogames, e com essa combinação de realidade virtual, inteligência artificial, tanto para os jogos quanto para o desenvolvimento, engines cada vez mais robustas, consoles e PCs cada vez mais potentes, cloud gaming, streaming dos jogos cada vez melhor e videogames cada vez mais portáteis, e com todas essas tecnologias juntas, provavelmente irão tornar a experiência de jogar um jogo cada vez mais imersivo, acessível e único, onde cada jogador terá cada vez mais liberdade de escolha para poder mergulhar nesse mundo dos sonhos que é os videogames. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.